Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e o áudio de hoje eu quero falar quais são os sinais de arrependimento. Mas antes de mais nada, irmãos, eu quero que você deixe seu curtir aqui nesse vídeo, mesmo sem ter ouvido. Quando chegar lá no final, se você não gostou, pode tirar e colocar o não curtir, porque até isso me ajuda a entender se eu estou num caminho certo, se é o que vocês querem ouvir aqui. Vou trazer, obviamente, com a luz da palavra do Senhor para vocês, mas eu quero voltar a gravar os áudios aqui para o YouTube, mas eu preciso da ajuda de vocês para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e faça chegar a mais pessoas. A obra não parou, tá? Quero falar para vocês que eu passei um tempo sem gravar, mas é porque por falta de tempo mesmo, a obra não parou, eu continuo trabalhando diariamente lá no grupo do Restaura-me do WhatsApp, aconselhando muitas pessoas, com os mentorados também, acompanhando antes, durante e depois. E é sobre isso que eu quero mostrar para vocês na palavra do Senhor. Quais são os verdadeiros sinais de arrependimento? Esse vídeo, a ideia foi de uma mentorada minha, ela estava fazendo aí uma varredura no YouTube, vamos chamar assim, sobre esse tema. E quando ela veio na terapia, ela falou assim para mim, ela falou, olha, Sheila, eu passei por muitos vídeos e, sinceramente, não fizeram muito sentido para mim, por tudo que eu já tinha entendido, e eu gostaria que, se você pudesse me ajudar a entender melhor, e ali nós fomos pontuando as coisas biblicamente falando, e ela falou, grava isso para o YouTube, até mesmo para eu rever, e também outras pessoas precisam ver a luz da palavra. Então, a gente, na cabeça do ser humano, irmãos, na psique humana, vamos chamar assim, mais profissionalmente dizendo, precisa fazer sentido as coisas. Então, para isso, precisa de um começo, de um meio e de um fim. Então, para eu saber o fim, que é o arrependimento, eu preciso saber o início e o meio desse processo. Então, as pessoas, elas muito me perguntam assim, né? Ah, Sheila, meu cônjuge precisa estar convertido para eu aceitar de volta? E eu falo para as irmãs, não, não precisa estar convertido, mas precisa estar arrependido. Eu vou trazer, quando eu falo isso para vocês, eu vou fazer abertamente aqui para vocês. É coisas que eu faço só com os mentorados, mas vou fazer abertamente. Vou usar, inclusive, o PDF que eu tenho, onde eu consigo mostrar que tem as passagens bíblicas de como entender o arrependimento, se ele é genuíno, se realmente a pessoa foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o papel do Espírito Santo é somente trazer o ser humano para a justiça, para o juízo, e se arrepender contra o pecado. Esse é o papel dele. Só para vocês terem noção, o Espírito de Deus, vou explicar para vocês como um rabino me ensinou, ele diz que é uma pessoa, que a pessoa do Espírito Santo, né? Ele é um espírito, né? A pessoa do Espírito Santo de Deus, ela é tão sensível contra o pecado que o menor pecado que a gente tem, ele sai mesmo como se fosse aquela sombra amedrontada, né? Com medo, ele sai de perto da gente. Por quê? Porque não tolera os nossos pecados. Então a gente precisa entender que o arrependimento é quando o Espírito Santo do Senhor tocou na vida da pessoa. Aí sim vocês vão viver restauração de casamento. Sheila, já teve mentorada sua que trouxe que o marido voltou para casa sem arrependimento e que deu certo? Olha, as mentoradas que aceitaram sem arrependimento, elas ainda estão vivendo um processo. Claramente a gente vê que é um deserto dentro de casa. Não tem as mesmas características, obviamente, do deserto de antes, né? De antes de sair, o repúdio, a briga, essas coisas assim que era insuportável, mas falar que elas estão vivendo a mesma coisa que as mentoradas, que os maridos realmente se arrependeram, não é verdade. É totalmente diferente. O homem se transforma de verdade. Vou trazer esses ensinamentos aqui para vocês. Por isso que eu vou pedir para vocês orarem por mim, pedir para Deus tirar os impedimentos, pedir para Deus tirar tudo aquilo que muitas vezes tranca, né? Às vezes eu quero gravar e me bate um cansaço, irmãos. E eu preciso, eu sei que muitas coisas são espirituais, mas eu quero trazer para vocês esse tipo de ensinamento. Então, não é convertido, mas é arrependido. O arrependimento genuíno, ele provoca a mudança. E isso foi o que a mentorada estava pontuando desses áudios. Ela fala assim: você ensinou que traz mudança, que a pessoa muda. E eu queria entender, porque lá
alguns pontos que ela me trouxe, né? Ai, falaram que o cônjuge não está dormindo à noite, falaram que o cônjuge está com olheiras, falaram que o cônjuge está perdendo as bênçãos financeiras, está quebrando tudo na vida dele, que está brigando muito com a amante, com todo mundo, e que isso gera sinal de arrependimento. Eu não vejo isso como sinal de arrependimento. Biblicamente falando, para mim isso é consequência da plantação e colheita. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, isso é colheita das coisas que está plantando na vida dele mesmo. Ai, não é contra mim? É a vingança contra mim? Não, nada disso. É dele mesmo, porque ele está quebrando princípios espirituais. Então, ele está recebendo os consertos, ele está sendo punido por isso. Então, vamos entender o início do arrependimento? O início do arrependimento, ou melhor, por que o outro tem que se arrepender? Porque caiu. Caiu no quê? No pecado, igual Adão e Eva lá em Gênesis. Lá em Gênesis começou o pecado. Lá em Gênesis começou a origem do pecado. Inclusive, a palavra Gênesis, para quem não sabe, é o início de todas as coisas, é o princípio de todas as coisas, é o começo de todas as coisas. Tanto que se fala a Gênesis do homem, né? Então, é quando tudo começou. Então, lá no Éden começou o pecado. Adão e Eva, diferente de nós, até onde eu entendo, eles não tinham tantos mandamentos para cumprir quanto nós. Lá o mandamento era não comer da árvore do fruto proibido. E por que que Deus deu esse mandamento? Eu muitas vezes já perguntei para o Senhor, por que que o Senhor deu esse mandamento? Por que que o Senhor não deixou tudo livre? Era porque a única maneira deles mostrarem para o Pai, para Deus, que Ele era o Senhor da vida deles, porque o Senhor tem que governar sobre as coisas. A gente tem que obedecer. Então, pensa agora, por exemplo, num escravo, né? Naquela época que existia escravidão. Ele era o escravo e ele servia a alguém, ou seja, ele servia a um senhor. Ele servia à vontade dos seus senhores. Então, Deus, a vontade dele era que daquela árvore não comesse. Então, enquanto eles obedeceram ao Senhor, eles provavam para Deus que Deus era o Senhor da vida deles. Quando eles comeram, se perderam. Por quê? Porque foram pelas ideias do diabo. Então, o diabo entra através das sugestões. Quando o ser humano se submete à vontade do diabo, ele perde o senhorio de Deus, ou seja, Deus já não é mais o seu senhor. Por isso vai vir as consequências do seu pecado, e por isso é pecado. Então, toda vez que a gente obedece às leis e os mandamentos do Senhor, a gente mostra para Deus que Ele é o Senhor da nossa vida. Olha, Sheila, eu não mato, não roubo e não me prostituo, não estou adulterando. Isso, irmãos, até as pessoas, estou fazendo aspas aqui, boas do mundo também não fazem, também não matam, também não roubam, também não estão se prostituindo. Mas e você, como servo do Senhor? Você teme verdadeiramente o Senhor? Ou você está descumprindo outros mandamentos, né? Então, para Deus, o pecado do seu marido é o pecado do seu marido, o seu pecado é o seu pecado. Nós temos que ser justificados diante de Deus. Por isso veio o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, lá em Gênesis, eles tinham um mandamento para cumprir. Hoje a gente tem muitos. Quem acompanha aqui o canal, né, já ouviu eu falar que são 613 mandamentos. Nem todos os mandamentos desses 613 estão aptos para se cumprir nos dias de hoje, porque não tem determinados elementos para se cumprir essa lei. Então, assim como não tem determinados elementos, como por exemplo o boi vermelho, se eu não me engano, que era do chofar lá para tocar, não tem como, não existe mais essa espécie de animal. Então, não tem como cumprir. Então, Deus, ele não é injusto. Por quê? Porque todas as leis que ele criou, todos os mandamentos que ele criou, ele deu de igual maneira para que todos os seres humanos pudessem ter as condições de cumprir. Quando não há condição, não há também a condenação do mesmo. Então, a gente precisa entender que o diabo ele vem até nós fazendo a sugestão. Quando a gente se submete à vontade dele, aí nós pecamos, porque tentação não é pecado. Jesus não pecou, mas o diabo foi lá no monte tentá-lo. Tentação não é pecado, por isso que ele não teve pecado. O pecado é quando a gente realiza as obras do diabo. O diabo não estava lá dizendo para ele: olha, transforma essa pedra em pão, olha, te atira daqui desse monte que a seus anjos dará ordem. E ele não, ele se sujeitou a todo momento a Deus.
Se eu não me engano, está lá em Tiago, né? Que a gente deve se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. É isso que a gente tem que fazer, porque tentação não é pecado. Nós estávamos fazendo a leitura da Bíblia, e lá em Gênesis 26, eu quero trazer para vocês entenderem o que é temer a Deus. E por que que eu usei esse exemplo que até as pessoas boas do mundo cumprem mandamentos? Porque olha só, aqui no Gênesis 26, Isaac, né, ele vai para Gerar, por causa da fome. Gerar é uma cidade lá. E aí ele vai com Rebeca. A Bíblia fala que a Rebeca era muito bonita. Então ele fala assim para Rebeca: Olha, Rebeca, quando a gente chegar lá, você não vai falar que você é minha irmã, você vai falar, desculpa, que você é minha esposa, você vai falar que você é minha irmã, porque eles realmente eram meio irmãos. E você vai dizer que você é minha irmã. Por quê? Porque como você é muito bonita, eles vão te matar, quer dizer, me matar para se casar com você. Olha isso, vão me matar para se casar com você. Então, eles chegam lá dizendo isso. Vou ler Gênesis 26 no 8 para vocês poderem entender. Olha só o temor das pessoas, entre aspas, vamos dizer, boas do mundo, né? Que eu dei o exemplo aqui para vocês, obviamente que não cabia o caso aqui dos filisteus, mas até que tudo indica, não existia essa guerra, né? Ali. Então, por isso que eu falei boas, entre aspas, né? Aqui. Então, diz assim, ó. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, ou seja, Isaac e Rebeca, estava lá já por muito tempo em Gerar. Abimeleque, rei dos filisteus. Lá na frente vocês veem que os filisteus eram grandes inimigos de Israel. Mas aqui é o início. Não tinha ainda essas guerras, né? Então, Abimeleque, rei dos filisteus, por isso que eu usei as pessoas boas do mundo, entre aspas, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Essa tradução aqui diz brincando, mas eu já li outras traduções que dizia acariciando a sua mulher. Então, aí o 9 diz assim: Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. Olha aqui, não morra por causa dela. Por quê? O que que diz 1 Coríntios 7:39? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Morrendo seu marido, então, ela está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Então, por que que Isaac temeu pela vida dele? Porque era assim. Se precisassem matar ele para ficar com a mulher dele, matariam. Só para vocês terem noção que o pecado, esse tipo de pecado, até de matar no mundo espiritual, talvez tenha um peso, estou dizendo talvez, inferior à aliança do casamento. Vocês percebem aqui que Isaac tinha medo? Se ele tinha medo, era porque era uma realidade da época. Hoje você tem medo de andar com o seu celular na mão pela rua, por quê? Porque é uma realidade alguém tentar te tirar o celular. Não é verdade isso? Então, por que que Isaac estava com medo naquela época? Porque não tinha um celular, né, irmãos? É porque era isso que acontecia quando ali, né, no ambiente deles. E aí diz assim: porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a sua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E Abimeleque mandou a todo o povo um recado dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher certamente morrerá. Vocês percebem o temor que tinha nessa época? Então, quando é que uma pessoa não vai adulterar? Quando existe temor pela palavra de Deus, pelo mandamento do Senhor. Então, esse é o início. Nós falamos que tem um início, um meio e um fim. Eu mostrei para vocês aqui que o pecado entrou no Éden, que o diabo sugere e que somente o temor faz com que a pessoa não peque. Aí a bentorada ela apontou para mim alguns pontos, né, de que disseram que eram sinais de arrependimento. Então,
o olho cansado, olheira, noite sem dormir do cônjuge, brigas com amantes, né? Brigas com a família, perca de emprego, perca financeira, vários pontos assim. E eu falei para ela, na minha opinião, isso é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, a pessoa que está em pecado, o salário que ela vai colher, ou seja, a plantação que ela está fazendo é pecado. A colheita do pecado é a destruição, é a não vida próspera na terra, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Vocês já entenderem alguns áudios que eu gravei que existe mandamentos para a gente ter vida próspera aqui na terra e mandamentos para a gente ter a salvação. Então, alguns mandamentos, além de perder salvação, obviamente não vai te dar vida próspera. E outros mandamentos não vão fazer com que você perca a salvação, mas você não vai ter vida próspera na terra. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, quem nunca, né? Não sou só eu, né, irmãos, pecador assim, né? De olhar e pensar. Chegou na igreja e viu aquela irmãzinha, ou aquele irmãozinho, servo do Senhor, ali, né, fervoroso, tudo, mas tem uma vida financeira que não é próspera, que falta o alimento, ou que não tem um bom casamento, ou os filhos, né, que se perderam. Quem nunca pensou e olhou e falou, poxa, mas eu vejo que Deus está na vida desse irmão, eu vejo que esse irmão vai ser salvo, né? É porque existem princípios espirituais que não se cumpriram ou descumpriram, vamos dizer assim, para que essa família esteja passando por isso. Mas o irmão cumpre princípios de salvação, amém? Então, essas coisas que a gente consegue ver assim a olho nu, normalmente são os sinais da destruição do pecado, da colheita que o pecado está trazendo. Lá em Provérbios vai falar que o homem insensato que adultera, os seus pés correm depressa para o abismo, né? Então, ou seja, como é que os seus pés estão correndo para a morte? Outras traduções vai falar e a pessoa está bem. Não tem como a pessoa estar bem. Então, para mim aqui já não é um sinal de arrependimento, né? Porque muitos dele a gente vai observar e vai ver que não estão arrependidos. Então, eu vou ler agora Jeremias 6, quem for acompanhar, abre a Bíblia. Aqui em Jeremias 6 vai falar sobre Jerusalém será sitiada. Olha só que aqui vai falar sobre a iniquidade das pessoas, ou seja, a colheita dos seus pecados. Então, vocês vão ver que esses sinais que eu citei aqui para vocês são colheita do pecado. Então, diz assim, ó, Jeremias 6 vai dizer assim, ó, fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoá e levantai o facho sobre Bet-Haquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Então, assim, sempre que as pessoas estão em pecado, a gente precisa, assim, né, se afastar, porque vai vir uma calamidade. Por isso, o deixar ir é tão importante. Aí diz assim: a formosa e delicada, a filha de Sião, eu a deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos. Levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela. Preparai a guerra contra ela. Dispõe-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Dispõe-vos e subamos de noite e destruamos os seus castelos. Dispõe e subamos de noite e destruamos os seus castelos. Então, destruíamos seus castelos. Cônjuge, quando sai de casa, nossa, ele pinta uma vida perfeita. Aí vai lá, se une com o estranho ou com a estranha e está lá no castelo que eles criaram. Então, subamos de noite e destruamos os seus castelos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz quem? O Senhor dos Exércitos. Não sou eu, não é você. Salário do pecado, Deus cobrando. Olha só. Cortai árvores e levantai
tranqueiras contra Jerusalém. Tranqueiras, coloca aí no Google para vocês verem, é uma espécie de proteção. Esta é a cidade que há de ser punida. Só opressão há no meio dela, só opressão há no meio dela. Aí as pessoas falam assim: ai, mas está tão apaixonado. Ai, Sheila, falando declarações que ama. As redes sociais é linda, é não sei o quê. Hoje, uma das conselheiras lá do grupo, né? Ela faz o devocional todos os dias. E no devocional dela, ela citou aquela passagem de Lucas, onde Jesus pergunta para Pedro se ele ama, né? Pergunta 3 vezes. E eu não, eu raramente aponto qualquer coisa no devocional dela, porque realmente é algo maravilhoso, traz muita paz, tanto que as pessoas cobram ela já, né? Já virou até, as pessoas estão acostumadas a entrar ali todos os dias e ter esse devocional. E ali hoje eu resolvi pontuar algo, né? Quando ela está falando sobre Pedro, tu me amas, né? Quando Jesus está, ela está lendo a passagem e está fazendo essa interrogação lá, né? Pedro, tu me amas? E esse Pedro, tu me amas, a gente precisa entender, irmãos, para quem acha que o cônjuge está lá apaixonado, enlouquecido, a gente precisa entender que no mundo espiritual, dentro dos sentimentos do amor que Deus criou, existe 3 tipos de amores, de amor, né? Vamos dizer assim, o amor ágape, que é o amor espiritual, o amor eros, que é o amor da carne, da sexualidade, e o amor filos, que é o amor da amizade. Então, quando esse cônjuge está lá, ai, amor na minha vida, pro estranho, na verdade, ele está vivendo esse amor eros, esse amor da sexualidade. É um amor impuro. Sheila, mas tem amor eros puro? Óbvio, foi criado por Deus. Mas no adultério é um impuro. Então a pessoa está cega. Ela está realmente enlouquecida. Irmãos, eu ouço cada história dessa paixão eros que as pessoas vivem, que eu falo, gente, eu desacredito do ser humano. É cada coisa que eu ouço que eles não têm noção. Então, quando Jesus está falando sobre Pedro, você me ama, eu vou explicar para vocês, dentro desse amor, para vocês entenderem qual é essa paixão, essa loucura que o cônjuge está passando lá. Mas quem não curtiu o vídeo ainda, se você chegou até aqui é porque você está gostando, né? Então dá um curtir, vai, irmão. Ajuda aí também, dá um curtir para eu poder continuar aqui. Então, vamos lá. O amor Eros, que é o amor da sexualidade, a pessoa, a única coisa que quer é satisfazer os desejos da carne. Quando Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, tu me amas? Vamos trocar agora por esse tipo de amor. Jesus está dizendo assim, Pedro, você me ágape? Aí Pedro responde assim, Senhor, eu te filos, ou seja, eu te amo com amor de amigo. Mas Jesus queria que ele o amasse com amor espiritual, esse amor que transcende o amor da carne, o amor da amizade. É o amor a Deus, acima de todas as coisas. Então, assim, Pedro, você me ágape? Pela segunda vez, Jesus pergunta, e Pedro responde assim: Senhor, eu te filos. Então, aí, na terceira vez, Jesus falou assim: Pedro, tu me filos? E Pedro responde: Sim, meu Senhor, eu te filos, ou seja, eu te amo com amor filos, né? Tem uma outro tipo de palavra correta para usar para filos, né? Que é a conjugação do verbo, mas eu fiquei com medo de errar, por isso que eu falei ele no literal. Então, se vocês procurarem sobre esse tema, vocês vão ver que existe a maneira de falar esse verbo conjugado. Então, mas aqui eu quero deixar o entendimento para vocês de que qual é o amor que esse cônjuge está vivendo? É o Eros. Mas qual é o amor que você que está lutando está tendo pelo seu cônjuge? Irmãos, por incrível que pareça, eu tenho mentorados, né? Minha agenda hoje nem horário eu não tenho, mas eu tenho mentorados que levam comigo muito tempo. Então, depois que essa pessoa cura a dependência emocional, depois eu preciso segurar agora essa pessoa na vontade de Deus. Ou seja, depois que essa pessoa cura o amor eros, eu tenho que agora ajudar ela a encontrar o amor ágape. Que é muito difícil depois que você não depende mais emocionalmente de alguém, essa pessoa só errando, só te ferindo, só trazendo esse mal para sua vida, para sua família, colheita para os filhos, você continuar querendo. É difícil, né? É muito difícil. Então eu quero que vocês entendam isso. Então vamos voltar.
para o Jeremias 6, eu estou no 7, que diz assim, ó, como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela, a sua malícia, ou seja, assim ela, a sua malícia, que está falando da malícia, violência e estrago que se ouve nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Então Deus ele está dizendo aqui o seguinte: assim como o poço que conserva a água fresca, assim são essas pessoas que estão vivendo a iniquidade, porque a iniquidade é quando você se entrega totalmente ao pecado. Assim é a sua malícia, assim é a sua violência, assim é o seu estrago, assim são as suas enfermidades, assim são as suas feridas diante de mim continuamente. Olha como Deus está vendo quem está se entregando à iniquidade, irmãos. O pecado do adultério, ele é um dos piores pecados que a pessoa pode cometer. Diz assim no 8: aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Eu vou ler até aqui, porque senão vai ficar muito comprido esse áudio. Mas se você continuar lendo, você vai ver que Deus vai falar aqui que ele vai tornar essa pessoa em vergonha, que ele vai fazer com que as pessoas não gostem dele, que ele vai é, as pessoas quando, ai, estavam com uma enfermidade, foi curado. Você vai ver que Deus vai falar que foi curado superficialmente, que eles serão envergonhados porque cometem abominação recorrente diante do Senhor, que eles vão cair, que eles serão castigados, que eles tropeçarão. Tá tudo aqui. É só vocês continuarem lendo, vocês vão ver que o abatimento, a não dormir, das brigas, as discussões, as coisas que chegam, que do que está acontecendo é consequência do pecado. Literalmente consequência do pecado. Continuam lendo para vocês verem. Aí você vai ver que lá no final ainda Deus vai falar assim, porque rejeitaram as minhas leis. Pois como vocês rejeitaram as minhas leis, eu agora me aparto de vocês e coloco vocês como tropeço no meio do povo. Infelizmente, olha só o que a Bíblia fala, olha o 21 que a Bíblia fala, olha só. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, e o vizinho, e o seu companheiro perecerá. Olha só como é triste, por causa de um que escolheu o pecado, se entregar ao pecado. Olha quantas pessoas vão tropeçar e vão cair. As irmãs me perguntam, Sheila, por que que a gente luta, né? Por que que a maior parte de quem está lutando são as mulheres? Porque é uma condenação. Lá em Gênesis está, lá em Gênesis 3, a Bíblia fala, o Senhor fala, né? Que quando ele vai condenar a serpente, ele fala assim: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. A serpente se levanta contra nós. O levante que houve na sua casa, mulher, foi contra você. Por isso que muitas vezes você está olhando seu cônjuge lá e parece que tá, olha, a vida dele está perfeita, a minha que está ruim. É real muitas vezes, infelizmente. Eu vou falar isso, Sheila, mas você acabou de falar que o salário do pecado é a morte, mas o outro está cego. Até chegar nessas condenações aqui do Senhor, a sua vida precisa estar edificada. Você precisa entender que o Senhor te permitiu passar por tudo isso para transformar a sua vida. Lá em Gênesis 3 ainda vai falar assim, que o seu desejo será para o seu marido, a condenação para a mulher, né? O seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Maldita será a terra por causa dos homens. Maldita será a terra por causa dos homens. A serpente, Deus fala assim: você vai comer do pó da terra. Irmãos, o homem foi feito do que mesmo? Do pó da terra. Então, Deus fala: você se rastejará e comerá do pó da terra. Então, do que a serpente se alimenta, irmãos? Pecado do homem. Entenderam? Se não, vocês colocam aqui nos comentários que eu expando melhor esse assunto para vocês da serpente se alimentando do pó da terra. Então, Sheila, você já falou do início do pecado, você já falou da consequência do pecado, e agora como é que eu vou saber que é o arrependimento do pecado? Lá, irmãos, em 1 Coríntios, no 2,
eu não vou ler para vocês, mas eu quero que vocês vão lá e leiam, vai dizer que as coisas, o homem natural, não adianta você falar com ele não vai entender. Agora, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sheila, mas meu marido não se converteu, mas quando o Espírito Santo de Deus convenceu, entrou nele o juízo, a justiça, e entrou nele o entendimento contra o seu pecado. Então, aqui é quando ele começou a discernir o mal que fez. Ele não está tentando, irmãos, é, dividir com você culpa. Quantas vezes as pessoas falam assim, meu marido veio e falou que ele errou, mas que eu também errei, mas que ele está arrependido e que eu também tenho que mudar, que eu também tenho que melhorar, irmãos, por experiência própria. O dia que eu me arrependi das coisas que eu tinha feito, eu falava assim, gente, não importa o que meu marido fez, eu sou errada. Eu preciso restaurar essa família, esse casamento, preciso lutar por isso, porque eu errei. Eu não queria saber o que estava fazendo. Infelizmente, a gente, pela dependência emocional, acaba aceitando muita coisa, né? Que se a gente se posiciona rapidamente, as coisas acontecem de maneira diferente. Então, assim, quando é que eu vou saber genuinamente que houve arrependimento? Lá em 2 Crônicas 7, o Senhor fala: aliança do Senhor com Salomão. 2 Crônicas 7, no 11, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ou seja, tudo que ele planejou fazer, ele teve sucesso. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então, aqui Deus está dizendo assim: ele não habitava em templos. Aqui, quando Salomão criou o templo, o Senhor falou que ouviu a oração de Salomão, então ele aceitou habitar ali e fez uma aliança com Salomão. Então aqui ele diz assim: se eu mandar todas essas pestes, que não, se não chover, se eu mandar os gafanhotos para consumir a plantação de vocês, se eu enviar a peste para consumir o povo, ou seja, lembra que a gente acabou de ler Jeremias, aonde o Senhor ordenou várias condenações para o homem que está em pecado? Então aqui Deus está dizendo assim: se eu ordenar essas maldições, ou seja, o mal sobre vocês, se eu ordenar isso, então, por aliança que eu estou fazendo com você, Salomão, quando é que eu vou saber que o povo realmente se arrependeu? Para eu poder curar esse povo, ou seja, para eu restaurar realmente seu casamento. O que que diz aqui no 14? Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, não é se converter a mim, se converter dos seus maus caminhos, gente, o que é conversão? É mudança de vida. Mudança de vida, se converta. Antigamente eu não era convertida, eu me converti. Se eu não mudei meu estilo de vida, eu não sou convertida, eu sou convencida. Então, o cônjuge que se diz arrependido não mudou o comportamento dele, ele não está arrependido, ele só está convencido de que ele precisa fazer aquilo. Então, a pessoa que está convencida não entrou dentro dela os princípios, não quebrou as alianças espirituais que ele fez com as trevas e agora fez aliança com o Senhor. Então, se ele não fez aliança com o Senhor através do arrependimento, ele não vai ter força, não vai conseguir sustentar a palavra dele. Por quê? Porque o mundo espiritual é muito maior do que nós. Então, quando a gente faz aliança com Deus, o Senhor entra nessa aliança. E aí entra nesse cordão de 3 dobras que não se rompe. Então, agora você tem, ele vai receber a ajuda do Senhor. Entende? Para que não haja mais essa destruição no seu lar. Vou ler de novo o 14. Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é sarar a sua terra? É a sua vida, irmãos. Todas as áreas da sua vida. Tem pessoas que chegam lá contando: ah, meu marido voltou, mas a minha família não aceita. A sua família, você não pode tirar pai e mãe.
eles precisam estar restaurados também. Então eu falo, irmã, vamos aumentar a sua oração, vamos buscar mais pelo Senhor. É um momento que o Senhor trouxe para você, talvez para edificação da sua fé, mas a restauração ainda não aconteceu. Por quê? Sararei a vossa terra. A vossa terra são todas as áreas da sua vida. Quando Deus faz, está feito, e Ele faz de maneira perfeita. Ele colocou Davi no trono. Não tinha Saul mais. Entende? Quando ele faz, ele faz. Aquilo que ele prometeu vai acontecer. Então diz assim, no 16, não, desculpa, no 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, está falando do templo, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu tenho uma história de uma mentorada, tem um testemunho dela gravado, não é no meu canal, num canal bem grande aí, que o marido dela, eles passaram 7 meses no deserto. Voltaram, ele não tinha o arrependimento genuíno, né? Ela sabia disso, desde o início ela já sabia, ela falava, eu sei que não tem, mas eu quero passar esse deserto dentro de casa. Foi uma escolha, ela não foi iludida. E ó, glória a Deus por isso, porque ela se posicionou e se comportou, entendendo que ainda existia um processo. Então, com 5 meses, ele já estava arrependido e ele começou a ir à igreja, se converteu, os dois se batizaram juntos e hoje eles vivem uma vida com Deus junto. Por quê? Porque o arrependimento genuíno, quando ele vem, como entra o Senhor, então ele vai santificar a pessoa, ele vai olhar para essa pessoa diariamente, irmãos, ter o olhar do Senhor, olha, é algo fenomenal, sabe? Assim, algumas pessoas que passaram pelo nosso curso Perdão e Cura, elas testemunharam muito isso no grupo, que às vezes só de pensar em algo estava acontecendo e elas sabiam que era algo de Deus, que era o Senhor. Elas, nossa, mas eu nem orei ainda. É porque Deus cuida assim. Ele está com os olhos postos naquele que se arrepende, naquele que vive por princípios o tempo todo. Se Deus está olhando, essa pessoa não tem como fugir da presença dele, a pessoa vai se converter. Por isso que eu digo, não precisa estar convertido, mas arrependido sim, porque aí Deus vai agir. Aí sim você vai ter um homem fiel a Deus, porque, irmãos, a gente só não descumpre princípios eu antigamente não descumpria por medo de Deus. Hoje eu não descumpro por temor a Deus. Temor é respeito mais amor. Então, viver por princípios é extremamente importante. Quando é que você vai saber que seu cônjuge se arrependeu? Quando ele vier até você com humildade, quando ele reconhecer o erro dele sem colocar sobre você os seus erros. Quando ele disser para você, igual uma mentorada minha, o marido dela falou assim: Olha, saíram as escamas dos meus olhos. Eu não sei quanto tempo, porque ela se posicionou e falou que não queria mais. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas se for 2, 3, 5, 6, 8 anos, não sei quanto tempo, eu vou esperar, porque a minha família é o que eu quero e eu não negocio mais isso. Eu sei que eu errei, eu vou mudar tudo aquilo, eu vou tentar retratar tudo aquilo que eu fiz de mal para vocês, e um dia, se for da graça do Senhor, eu vou alcançar ter minha família de volta. Ele não usou a palavra restauração, mas eu vou ter minha família novamente. Isso é o arrependimento. Quando o outro já não negocia mais, tendo ou não você. A gente que entende sobre aliança, a gente luta muitas vezes por obediência. Não é pelo que o outro está fazendo. Porque se fosse pelo que o outro está fazendo, era mais fácil a gente desistir, não é? Mas a gente não luta por algo maior. O cônjuge que está arrependido é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Ele vai buscar fazer a coisa certa agora. Ele vai buscar mostrar que mudou. Vai fazer diferente agora. Ele vai esperar. Ah, eu tô com medo, Sheila, se não voltar agora, ele vai arrumar outra pessoa. Então a pessoa não está arrependida. Não foi o Espírito de Deus que tocou nela. Por quê? Porque ainda está negociando com adultério. Se está negociando com adultério, não é arrependimento. Quem é que adulterou e se arrependeu e hoje não negocia mais? Coloca aqui nos comentários para os irmãos ver. Quem tiver essa coragem de assumir, porque, irmãos, a gente precisa, o nosso testemunho tem que servir, né, de experiência para outros. Quantos de nós?
Eu, Sheila, antigamente eu pensava que casar e divorciar e pronto, tava tudo certo. Quando eu entendi que não era assim, eu falei, meu Deus, e agora? Ai, Senhor, não acredito. Entende? Mas o que que eu fiz? Chorei, lágrimas de sangue. Chorei. Muitas vezes não queria mais, muitas vezes eu passei por isso. Muitas vezes eu olhei e falei: esse negócio não tem jeito. Muitas vezes eu falei: meu Deus, eu que não quero mais, eu não mereço isso. Tem misericórdia de mim, é isso mesmo. Se tem uma brecha aqui na palavra, me ensina, me mostra. Irmãos, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Então permaneça, tá? Porque Deus é fiel. Então, sinais de arrependimento, mudança de comportamento. Sinais de comportamento é confissão. Sinais de arrependimento é abandono. Sinais de arrependimento é mudança de estilo de vida. Creia, Sheila, meu marido nunca conheceu de Deus, nunca quis saber de Deus. E você antes? Você que não nasceu no berço cristão, não era a mesma coisa? Então, por que que para você o Espírito alcançou e mudou toda a sua vida? Você acredita que o Espírito de Deus, quando alcançar a vida dele, não vai mudar? Não é bem assim, né, irmãos? E que tudo seja para a glória de Deus, né? Então, finalizo o vídeo por aqui. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Isso vai nos ajudar muito. Que Deus abençoe muito a vida, a família, o casamento, os filhos de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém?